Meu respeitável público, tudo bem, gente? Boa quarta-feira para vocês, hein? Acabei de sair da transmissão com o grande Vitor Lopes lá na HBO Max de Liverpool 3, Atlético de Madrid 2, mais um grande jogo dessa primeira rodada de Champions, um jogo muito imprevisível e cá entre nós, mais uma vez o Liverpool decidindo no final, um jogo que ele não precisava decidir no final. O Liverpool tem 5 vitórias em 5 jogos nessa temporada. Todos os gols vencedores saíram depois dos 35 do segundo tempo, contra o Burnley aos 50, hoje foi aos 47. A gente tinha tido contra o Bournemouth o primeiro gol da vitória, né? Porque termina 4-2, mas o gol do 3-2, o gol do Chiesa já é aos 42. Contra o Newcastle, o gol do Rio sai em Morra, sai aos 52 do segundo tempo. Contra o Arsenal sai aos 37. O gol do Szoboszlai. Enfim, é um time que está ganhando no final das partidas porque ou ele não consegue fechar os jogos ou a defesa do Liverpool tem atrapalhado o time em boa parte desses contextos aqui. Não só os defensores, até acho que hoje Konaté e Van Dijk, por exemplo, acho que foram muito bem, mas é muito fácil agredir o Liverpool e fazer mal ao Liverpool e voltar para o jogo. Liverpool começou muito bem a partida, começou fazendo 2 gols iguais. O primeiro gol, o gol de falta que é dado para o Robertson, é uma jogada que é repetida e completada no segundo gol do Liverpool. O que acontece é o seguinte, o Salah, canhoto, pela direita, quer fazer as diagonais para abrir espaço para chute ou para passe, normalmente para chute. Para você ter o Salah tendo condições de fazer essas arrancadas em diagonal, e muitas vezes não é nem diagonal, né? É uma arrancada paralela à linha da grande área, você precisa gerar condições para ele fazer isso. E o que faz o Arne Slot essa temporada com o Frimpong, que é outro jogador completamente diferente do Trent Arnold, é fazer com que o Frimpong comece as jogadas fixando um defensor adversário. Ele fica muito perto do lateral esquerdo adversário para que o Salah receba a bola aberta pelo outro lado. E quando o Salah recebe a bola, o Frimpong, que não é um meia, que não vai jogar de costas, que dificilmente, pela capacidade física dele, ele vai fazer um pivô, ele arranca em diagonal para a ponta, para arrastar jogadores com ele e assim abrir espaço para o Salah fazer esse movimento por dentro. Eu não posso, infelizmente, colocar os lances aqui, mas se vocês puderem, em uma segunda tela, ou depois assistir de novo os gols do Liverpool e procurar essas jogadas, vocês vão ver que o Salah recebe, o Frimpong já está posicionado, ele faz o movimento de ir para o lado para arrastar jogadores com ele, e como o Salah tem sempre um jogador marcando e outro na sobra, ficam ali 3 ou 4 marcadores em 2. Se ficarem 3 em 2, sobra 1. E sobrou o Gravenberch na entrada da área essas 2 vezes. Na primeira ele sofre a falta, na segunda ele faz o passe para o Salah fazer o segundo gol. O Liverpool fez o mesmo gol em 5 minutos. Depois administrou, não sofreu muitos danos no primeiro tempo, porque o Atlético de Madrid cruzava a bola na área. Primeiro cruza, depois olha, e nisso Van Dijk e Konaté foram muito bem. Quando o Liverpool subia para pressionar, ia muito bem, com Gravenberch, Szoboszlai roubando muitas bolas. A entrada do Isaac eu acho que foi discreta, mas eu acho que começou a ter um pouquinho mais de Wirtz conectado no jogo. Eu acho que as participações do Wirtz estavam sendo de tocar do lado e para trás. Hoje ele teve pelo menos chances de tocar a bola de forma mais criativa, embora não tenha estado tecnicamente acertado, mas pelo menos se viu o que ele pode fazer. E eu acho que a entrada do Isaac fez isso com ele, porque acho que o Isaac conectou muito bem com o Wirtz. No final do primeiro tempo, o Atlético de Madrid acha petróleo, porque não tinha gerado nada, tinha tido uma chance do Salah que tinha ido para fora, 1 ou 2 finalizações do Isaac sem tanto perigo, mas que estava por ali. E o Atlético de Madrid consegue fazer o gol com o Marcos Llorente. Uma jogada que a defesa do Liverpool erra, porque é uma posse de bola longa do Atlético de Madrid. E aí tem zagueiro que fica, Van Dijk e Konaté ficam, o Szoboszlai começa a sair para pressionar. Existe uma dúvida, o time tem que sair inteiro, não sai inteiro, gera um espaço para o Pablo Barrios cruzar para o Llorente fazer o segundo gol. No segundo tempo é curioso porque o Atlético de Madrid, e é algo que a gente já viu na temporada passada, o Diego Pablo Simeone fazer, o time está perdendo por 2-1 e ele faz uma substituição defensiva, né? Ele tira o Raspadori para colocar o Molina, se eu não estou enganado. Agora me falta qual é a substituição que ele fez, deixa eu ver aqui. A primeira substituição é a saída do Raspadori para entrar o Koke. Então ele coloca mais um meio-campista e tira um atacante, que é para defender com 5 jogadores atrás, mas para que o Gil Simeone possa correr para um lado, para que o Nico possa correr pelo outro e o Griezmann voltar um pouquinho mais para armar. A ideia do Simeone qual que era? A gente contra-ataca muito bem. Vamos chamar o Liverpool, para que o Liverpool venha, a gente recupere bolas e corra.
Isso não funcionou, o Atlético de Madrid não conseguiu jogar assim. As duas substituições seguintes, a entrada do Molina e do Sorloth, são para de novo jogar o Atlético de Madrid para frente. Ele joga o Atlético de Madrid para frente, o Atlético não consegue criar tanto. E o Liverpool tem as chances de contra-atacar. Uma bola do Salah que vai na trave, num contra-ataque maravilhoso de Wirtz para Ekitike, de Ekitike para Szoboszlai, de Szoboszlai para Wirtz, de Wirtz para Salah. E a bola bate na trave e o Liverpool ali poderia ter matado o jogo. O Liverpool tinha a força da sua torcida para apoiar ele e a torcida do Liverpool em muitos momentos foi importante, assim como você pode apoiar o time que você torce, ser importante para o time que você torce, se você adquirir os fan tokens da Socios.com. Já falei com vocês aqui algumas vezes que é uma chance de você participar do seu clube, são mais de 70 clubes parceiros, parcerias oficiais com os clubes e tem duas novidades para vocês. Primeiro, para vocês entrarem em fantokens.com, assinarem a newsletter para vocês não perderem nenhuma novidade. E uma das novidades é que a Tilis, a empresa da Socios.com, adquiriu a OG eSports. Para quem é do mundo dos e-games, para quem é do mundo dos esportes, vai conhecer a OG, é uma empresa grandíssima nesse ramo. E, claro, que tendo o seu fan token ali da OG, você tem os mesmos benefícios dos grandes clubes, né? Interação, experiências VIP, poder participar, poder se sentir mais próximo. Então é uma grande novidade e isso vai dar uma mudada boa no mercado, né, dos fan tokens para vocês ficarem de olho e também podem adquirir lá os seus fan tokens da OG, assim como os do Barcelona, os do Manchester City, os da Roma, os de clubes brasileiros, de vários e vários, do Paris Saint-Germain, enfim, são 70 clubes para vocês ficarem do lado, assim como a torcida do Liverpool estava do lado da sua equipe em Anfield. Não sai o terceiro gol do Liverpool, se a gente for pegar as estatísticas do jogo de grandes chances, são 7 grandes chances do Liverpool contra uma grande chance do Atlético de Madrid. Número de gols esperados na partida, 2.6 do Liverpool, 0.6 do Atlético de Madrid, e ainda assim o Atlético de Madrid conseguiu empate. O Atlético de Madrid, quando precisava vencer, e eu tinha falado aqui da substituição do Sorloth e do Molina entrando no time para tentar deixar de novo o time mais ofensivo, né? Saíram o Griezmann e o Gallagher para essas entradas do Molina e do Sorloth. O Atlético de Madrid com a posse de bola não conseguia gerar e o Liverpool conseguia contra-atacar. O que o Simeone fez faltando 12 minutos para o jogo acabar? Jogou o time dele para trás de novo. Entrou o Marc Pubil, que é um zagueiro lateral pela direita, é mais zagueiro, mas pode jogar também de lateral direito. Ele entrou no lugar do Nico Gonçalves. Perdendo por 2-1, o Simeone tirou um atacante e colocou um defensor. Por que ele queria fazer com isso? Chamar o Liverpool de novo, recuperar bolas e contra-atacar. Já que ele tentou atacar e não conseguiu, rapidamente ele muda de plano. Isso eu não gosto no Atlético de Madrid. Essas muitas e muitas mudanças de plano durante os jogos, eu acho que falta o Atlético de Madrid dançar a música dele. Ele dar as cartas do jogo. É sempre o adversário que está dando as cartas do jogo e é sempre o Atlético de Madrid que está tendo que se adaptar ao adversário. Nessa temporada eu acho que isso pode mudar, com as entradas do Thiago Almada e do Alex Baena. A gente só viu 70 minutos do time com esses dois e mais o Julián Álvares, que foi contra o Espanhol. Bons 70 minutos do Atlético de Madrid. Aí se machucou o Baena, depois se machucou o Almada, depois se machucou o Julián Álvares, ainda se machucou o Johnny Cardoso. Enfim, era um time com muitos problemas hoje para jogar em Anfield, mas ainda assim, essa alternância de modelos de jogo durante as partidas, eu acho que faz com que o Atlético de Madrid perca a chance de ele ditar o que vai acontecer no jogo. Ele mais ou menos faz isso, né? Quando ele recua, ele está ditando o que vai acontecer no jogo, mas eu acho que ele poderia fazer isso com a bola. Enfim, é a filosofia do seu treinador. Mas deu certo. Ou pelo menos o Atlético de Madrid conseguiu o gol dessa forma, com o gol do Marcos Llorente, mais um gol do Marcos Llorente, em um gol bobo, tá? É um gol bobo, porque é um arremesso lateral que o Atlético de Madrid tem no campo de ataque, é uma jogada que o Koke consegue ganhar do Bradley sem muito esforço na lateral, e numa sobra de cruzamento, o Marcos Llorente chuta a bola, desvia no McAllister, que aliás entrou mal no jogo, e o Liverpool sofre o 2-2. Vai fazer o 3-2 com o Van Dijk, um gol que já tinha sido anunciado antes, assim como o Liverpool fez 2 gols iguais no primeiro tempo. A jogada do terceiro gol ela já tinha acontecido 2 minutos antes, um escanteio, muita gente corre no primeiro pau, o Van Dijk espera na marca do pênalti sem tantos bloqueios. Se ele corre, ele entra num congestionamento, que ele poderia trombar em outros jogadores, não ter tanta claridade para finalizar. Mas isso ele tem, porque muita gente puxa a marcação do Atlético de Madrid, ele basicamente só tem que se desvencilhar do Lenormand. Na primeira jogada ele é atrapalhado pelo Lenormand e quando ele finaliza, a bola bate no cucuruto do defensor do Atlético de Madrid. Na segunda dá certo e o Liverpool mais uma vez vence no finalzinho. Jogou para vencer,
finalizou 20 contra 10, 7 grandes chances contra 1, 2.6 gols esperados, 0.6 gols esperados, mas não poderia, e seria um castigo muito grande, e o Liverpool está merecendo ser castigado, que essa defesa entregue tantos gols tão fácil. E repito, não é a dupla de zaga, porque o Van Dijk começou falhando contra o Crystal Palace, o Konaté não começou bem. Acho que os dois têm jogado bem. Jogaram bem contra o Arsenal, contra o Burnley quase não foram incomodados, e hoje os gols não passam por eles, embora a cabeçada do Sorloth no último lance seja uma jogada que o Konaté acho que deveria ter defendido melhor. No último lance do jogo, o grandalhão do Atlético de Madrid está sozinho na área e consegue finalizar sem nem ser incomodado pelo zagueiro do Liverpool. Acho que ali sim existe um erro, e nos dois gols, não da zaga, mas sim do sistema do Liverpool. Que ganha, que é favorito, mas que para confirmar o favoritismo tem que atacar bem e defender bem. E nem falo que é defender bem de parar de dar espaço, de gerar um risco para que saiam gols. Por exemplo, o Barcelona. O Barcelona joga de uma forma que é atacar tanto que ele corre o risco de ter uma defesa exposta. O Liverpool não. O Liverpool, com muito pouquinho mesmo que o adversário faz, é capaz, como o Atlético de Madrid fez, de marcar 2 gols. O Atlético merecia pouco mais do que sorte nesse jogo, tá? Porque não conseguiu atacar bem, quase hora nenhuma, pouco se defendeu bem, não viu por onde o jogo passava, acabou tomando 3 gols, mas quase saiu com empate, que eu acharia muito pro que jogou o Atlético de Madrid, mas se empatasse, acho que seria um castigo talvez merecido pro Liverpool, que para competir melhor tem que defender melhor. É isso, meu povo, da partida de hoje que eu acompanhei na Liga dos Campeões. Eu volto nessa quinta-feira, vou tentar, muito possivelmente, porque eu ainda não consegui ter uma rotina, não sei muito bem onde que eu tô ainda, aqui em São Paulo, mas eu vou tentar fazer uma prévia de Newcastle-Barcelona e, é claro, depois do jogo eu volto aqui também. Eu vou comentar Newcastle e Barcelona na TNT Sports e na HBO Max, então vocês façam favor de ficar com a gente. Valeu, gente. Um beijo pra vocês, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.